Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Ele já chegou! Mário Flávio! Ele já chegou? Mário Flávio! Opa, cheguei. Bom dia, você que recebeu declaração de amor dos ouvintes hoje. Eu? Oi, tava escutando não, foi? Não, tava não. É porque eu tava em reunião com o Júnior Bill. Parabéns. Meu Deus do céu. Ali, ó, tem ali o seu maior babão. Tá na redação hoje de manhã. Tá bom, vamos embora. Vamos falar sobre política aqui no Manhã Cidade. Vai que a gente tá com pouco tempo hoje. Neguinho Teixeira, né, Mário? Quando eu comecei a comentar esse bloco aqui, era 10 horas. Foi pra 10 e 2, 10 e 5, 10 e 17. Aí eu vou dizer, bom dia, Renato. Rapaz, segue a repercussão da... Ela não deu moral hoje não, tá ali ouvindo alguma coisa no celular. Não, um negocinho que eu tenho pra Lucas aqui, que eu arrumei esse presente pra ele, vá? Ô, Glória, Vai, tô contribuindo com sua coleção. Repercutindo ainda muito a prisão do ex-prefeito. Neguinho, do nada. São aquelas coisas da justiça, né, Renata? Porque pelo que eu apurei ontem, o problema é que Neguinho não recorreu na segunda instância. E aí... Por quê? Eu não sei, né? Aí, honestamente, eu não sei. Não precisava, não é? Não, geralmente isso fica com a defesa, né? Com os advogados. E aí, às vezes... Segunda instância de Recife, né? Ou Brasília. Ou Xandão, é? Não, STJ. Porque aí, como é um caso de justiça, é STJ. E aí, como não houve o recurso, o processo ele teve trânsito em julgado. Aí é uma condenação que a gente chama de condenação sumária, né? Ela é como se fosse uma promulgação do julgamento, né? E aí ele não tem como mais recorrer. Tanto é que, nesse caso, né? Tanto é que o advogado do Neguinho Teixeira, o Cláudio Kumaru, disse que vai pedir um habeas corpus aí, preventivo, né? E outra coisa, viu? A gente, né, sempre falando dessa questão de audiência de custódia. Aí a gente até comentou, não, mas para que ele vai para audiência de custódia se já foi uma determinação da justiça a prisão dele? Ele vai passar por outro juiz? Não, é só para saber se a prisão foi toda legal, vai descer para o juiz Plácido de Souza, né? Vai, porque como é o trânsito em julgado, não tem como ele recorrer nesse julgamento aí, desse caso específico. Essa aí depois o advogado entra em cena para ele responder esse momento em liberdade, né? Vai ter, na verdade, um habeas corpus para pedir para que ele possa responder em liberdade, alegando outras coisas do processo, mas nesse caso aí, não, né? Não é audiência de custódia para soltar, não. Essa audiência de custódia, ela foi para que ela serve nesse tipo de situação, né, que já houve o trânsito em julgado. O juiz pergunta, né, ao réu, no caso ao Neguinho, se ele foi bem tratado pelos policiais. Os direitos humanos foram respeitados. Se os direitos humanos foram respeitados, né, como foi a condução dele para a delegacia, também o tratamento. Aí ele vai responder que foi tudo ok, pronto. Quando termina, e aí ele emitiu o alvará de prisão. O corpo do Benito, o corpo do delito. Nesse caso, a audiência de custódia serve para isso, porque se o réu alegar, né, que foi maltratado ou que foi vítima de abuso por parte dos policiais prenderam, aí o juiz pede para abrir um inquérito para investigar a ação dos policiais. Nesse caso aí, como não houve, né, ele próprio disse ontem na fala dele, quando ele estava saindo da delegacia, tudo dentro da normalidade. Foi tudo dentro da normalidade, ele está tranquilo e tal. Então o Neguinho segue para o presídio, acho que se não seguiu, deve estar indo nas próximas horas. Daqui a pouco a gente tem Ana Rebeca, se não der tempo de entrar ainda no Manhã Cidade, abrindo o Cidade Entrevista, ela entra atualizando, tá, os nossos ouvintes sobre esse caso. Mas é a história do peculato, né, que é a questão do desvio de dinheiro, né, Mário? E a coação da testemunha, isso quando ele era presidente da Câmara, não é quando ele foi prefeito, né? As situações de Neguinho com o prefeito de Caruaru, elas praticamente foram todas absolvidas, né? Tem muitas denúncias, mas houve absolvição em quase todas. A bronca dele mesmo é com relação a quando ele foi presidente da Câmara, né? Uma obra, 2 licitações que não foram, as testemunhas alegam que nunca fizeram, né, os trabalhos de pintura e também de reforma da Câmara. Uma
Um dos contratos, inclusive, era de uma pessoa que tem problemas mentais e que não poderia exercer a função, né? E é o pai dela que recebe uma ameaça dele, né? Pelo SMS. Eu lembro muito bem, vou abrir aspas aqui, a ameaça foi: vou dar-lhe uma pisa, fecha aspas. E aí a testemunha foi e mostrou, né, ao juiz da época o SMS, né, do telefone do ex-prefeito, né, a ameaça. E é aquela história, né, termina não ficando preso porque oferece risco ao andamento do processo, não ficando solto porque oferece risco ao andamento do processo, né? Nesse caso hoje, Renata, ele ficou preso por essa questão aí, naquele tempo, 2 meses e pouco, mas aí depois houve um alvará de soltura, ele ficou solto até ontem. Né? E aí, como não houve o recurso, o trânsito foi em julgado. Então a sentença volta a valer, como se ela voltasse a valer, né? E é como se ela voltasse do zero. O Cláudio Kumaru disse em entrevista ainda, que é o advogado do Neguinho, que a condenação ela foi reduzida para 14 anos. Né? Na teoria, ele só teria 2 meses e pouco aí cumprido da pena. Né? Então ele vai ter mais de 14 anos aí para cumprir. Né? Eu acredito que o Cláudio Kumaru ele vai conseguir esse habeas corpus, para de repente ele responder em liberdade, mas ele passa algum tempo sim na prisão. Muito bem, Mário Flávio. Agora, que realmente todo mundo ficou sem entender, né? Achando que inclusive seria coisa nova, né? E toda vez que o nome de Neguinho Teixeira reaparece no cenário, as pessoas ficam se perguntando, né? Rapaz, como é que ele virou prefeito? Pronto, um jornalista mesmo da Folha de São Paulo ligou para mim ontem. Ele foi prefeito quando? Que eu não me lembro. Aí eu fui explicar a situação, aí ele lembrou, né, do episódio. E às 11h30, né, após estar da entrevista, a gente vai fazer uma live no Instagram da Rádio Cidade, que eu vou explicar como foi que Neguinho Teixeira virou prefeito de Caruaru. Né? E a avalanche disso, porque até hoje interfere, inclusive em Tony Gel. Né? Pois é. Né? Respinga até hoje em Tony Gel. E Tony Gel não apoiou ele para presidente da Câmara. Mas não consegue se defender disso. Porque deixou a coisa rolar, né, Renata? Não valorizou a comunicação na época para explicar que quem foi o padrinho de Neguinho Teixeira. Explica. Pois também. Quem foi o padrinho de Neguinho Teixeira para presidente da Câmara não foi ele. Foram os adversários dele. Foi uma articulação da oposição a ele que elegeu Neguinho presidente da Câmara. Como ele nunca combateu isso de forma eficaz do ponto de vista de comunicação, é usado contra ele até hoje. A conta dele de Neguinho Teixeira sempre cai no colo dele. Né? Quando o Tony Gel, na época, apoiou outro candidato. Eu vou contar isso às 11h30 no Instagram da Rádio Cidade. Muito bem. Daqui a pouco, daqui a 1 hora, tem live no Instagram da Rádio Cidade, @cidade99.7. Mário Flávio vai explicar e relembrar essa história todinha de como Neguinho Teixeira, né, que quando assumiu, a prefeitura disse que não queria mais ser chamado Neguinho Teixeira, lembra? Era Manuel Teixeira, deixou de ser Neguinho, né? E ele chegou à Câmara como Neguinho do Sofá, né, Mário? Houve uma evolução no nome, na numerologia. Né? Ele era Neguinho do Sofá, depois foi reeleito, aí ele não quis mais chamar de Neguinho do Sofá, foi Neguinho Teixeira. E depois, quando ele virou prefeito, ele não queria mais chamar de Neguinho, ele chamava de Manuel Teixeira. Inclusive, na época, as pessoas brincavam, dizendo, não quer ser mais Neguinho do Sofá, não, vai ser Neguinho dos Estofados. E aí, o Neguinho teve a chance, Renato, de ser uma das renovações políticas da cidade de Caruaru, porque ele virou prefeito, né, e saiu do ciclo familiar. Mas ele entrou para a história da pior maneira possível, né? Foi dessa maneira aí, o primeiro ex-prefeito da cidade que foi preso, tem toda essa confusão envolvendo ele aí, diversos processos. E era muito respeitado, né, Mário? Era, e chegou, veja, uma pessoa que fabricava móveis. Era uma pessoa muito querida, assim, veio do povo, né? Que veio do povo, carismático também, carismático, né? Boa conversa, e acabou se envolvendo, né, nesses problemas aí. É lamentável, né, Renata, para a política esse tipo de situação, para a família dele também, que vira e mexe. Ainda teve aquela história do Congresso na Argentina, né, que ele foi flagrado, foi matéria em rede nacional, né, ele falando sobre esses eventos, né, como colocar os eventos na pauta do Legislativo para poder viajar e tudo mais, e foi filmado, inclusive, falando. Foram muitas questões, acabou se perdendo, né? Como o Mário falou, tinha tudo para ser um grande nome e acabou se perdendo. Essa viagem dele à Argentina, né? Que ele acabou contando vantagens de como receberia aquelas diárias lá, né? Porque um político, quando viaja, ele para participar de qualquer coisa, ele, por exemplo, Raquel Lira está agora em Brasília, ela recebe uma diária, que ela está a trabalho. Né? Qualquer político, qualquer secretário, qualquer servidor público que viaja a trabalho,
É feito uma empresa, né? Você recebe uma diária. Nos poder público também é assim. Você tem uma diária que você recebe. Se a viagem é nacional, um valor é X. Se a viagem é estadual, às vezes tem câmara que não paga. Mas se a viagem é interestadual, paga. Se a viagem é regional, paga. Se a viagem é internacional, paga. Então, tinha um repórter da TV Globo, na época, que estava infiltrado como um possível vereador no meio deles. Eles, sem saber, eles começaram a contar vantagens. Né? Cada um contasse mais vantagem que o outro. E aí Neguinho se perdeu pela boca quando ele disse que aqui eu vou. Explicou lá como era que ele ia fazer para receber aquelas diárias de um congresso que não existiu. Eles foram, na verdade, passear em Buenos Aires com dinheiro. Pois é. Aí foi Jornal Nacional, aí foi fantástico, enfim. Foi Caruaru no noticiário nacional sem ser São João. É verdade. Ó, a gente tem imagens agora, Renata. E Mário, resumindo a trajetória de Neguinho, terminou, não tem dinheiro, né? Aparentemente não tem. Hoje dirige carro de aplicativo para pagar as contas. Então, assim, acho que renderia inclusive um livro, viu, Mário? Dessa história. Um documentário, alguma coisa. Porque realmente chama muito, mas muita atenção essa trajetória de Neguinho. E que responda tudo de acordo com a justiça, né? Conforme manda a lei. Na política e acabou, né, enfim, tendo muitos problemas aí. Tem alguma mensagem no WhatsApp sobre esse assunto? WhatsApp Cidade. WhatsApp Cidade 9987099.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Bom dia, Mário e Renata. Até o próprio Neguinho Teixeira já sabia que qualquer momento esse processo ia vir à tona. Onde tem dinheiro, tudo pode. Tem bons advogados, aí vai ficar só umas horinhas. É a opinião do Gildo José. Eu discordo do Gildo, totalmente. O Del tinha mandado uma mensagem aqui. O dinheiro que tinha acabou indo embora. Do jeito que ganhou, não soube administrar. Nesse processo, porque a situação dele não é fácil, não é porque as pessoas... Gastou na defesa, né? Elas ficam criando, assim, teorias, né, baseadas no disse-me-disse, mas a situação dele é muito complicada financeiramente. Bom dia, Mário Flávio. O caso Neguinho Teixeira vai ser igual ao caso dos 10 vereadores que foram presos por aqui. Até hoje ninguém sabe como ficou aquele caso. Gilvan Mendes, ele está falando da... eu já concordo com o Gilvan nesse caso. A Operação Ponto Final, a mim foi uma das maiores furadas que teve na política do Caruaru. Depois, outro dia a gente fala sobre isso com mais tempo, né? Porque opiniões vamos criar nesse quadro, né? Opiniões impopulares. Pensa numa operação furada, foi essa ponto final. Como foi que ele disse? É o comentário demais, né? A gente vai bolar aqui um quadro, Podem contestar a minha opinião, viu? Opiniões impopulares de Mário Flávio. Eu tenho meus argumentos e eu estava bem dentro da Câmara Municipal nesse tempo aí, cobria diariamente a Câmara. Bom dia, Mário e Renata. Não pode esquecer dos vereadores também, que até hoje não conseguiram mais se eleger. É a mensagem do Júlio. Acho que é da ponto final também, né? Não, mas tem 2 vereadores que estão lá, né? A maioria... Val e o Cecílio. Eu preciso de Cecílio. Eu concordo com o Gildo nesse ponto. O estrago à imagem desses vereadores foi muito grande, né? E eles estão aí, né? O processo praticamente parou, ninguém ouve mais falar, mas daqui uns dias aparece. Não tem a condenação mesmo em todas as instâncias, não tem, né? Não, teve em primeira, eles recorreram, né? E aí são casos e casos. Essa operação ponto final tem eu tenho uma visão particularmente muito crítica a ela, né? Sobre essa operação ponto final. Acho que ela foi usada muito politicamente para beneficiar algumas pessoas. Muito bem. O Elias está aqui fazendo uma pergunta que eu não entendi. É verdade que tinha ontem no carro de Neguinho um adesivo de Tony? Não. Mentira. Elias Serafim. É porque existe essa tentativa o tempo todo de tentar atrelar Neguinho a Tony Gel, né? Mas vou dizer aqui, né? Assistam às 11h30 lá no Instagram, mas quem elegeu Neguinho Teixeira presidente da Câmara não foi Tony Gel, não. Acho que ele gostou do sistema penitenciário. Tinha direito a recorrer e não fez. Uma mensagem de Del aqui, mas... Del, é o seguinte... Foi estranho isso. Não, mas é o seguinte, Renata, veja. A pessoa vai seguindo a vida dela, contrata um advogado, um escritório de justiça. Eu não sei se era o Cláudio Kumaru já, porque Cláudio Kumaru entrou depois, no caso Neguinho, né? Primeiro ele teve alguns advogados, depois houve uma mudança.
E às vezes no processo a pessoa vai seguindo, ela deixa. Quem recorre não é a pessoa, né? Quem recorre é a defesa, é o advogado. E aí, por algum motivo, não houve o recurso. Isso é uma opinião que eu peguei, baseado no que eu vi ontem de um especialista que leu o processo todo. Né? Então não foi Neguinho que tem que recorrer. E os prazos da justiça, né, eles são colocados lá, a defesa é que vai acompanhando. Ô Mari, se não pagar o advogado também não... Justamente. Né? O advogado, olha, tá chegando, vai pagar quanto? A mensalidade? Não, tem dinheiro Aquela não, então te vira, arruma outro. Operação ponto final mesmo, tem vereadores que até hoje não pagaram os advogados. Conversando com o Marcelo Kumar outro dia, ele deu uns nomes lá. Do mesmo jeito que... nunca do mesmo jeito que ganhou dinheiro, perdeu na defesa. Gastou muito dinheiro. Gastou muito dinheiro. Ó o cabo. Mário e Renata, breve ele tá solto, Mário. O STF mandou soltar ele. STF solta Neguinho Teixeira, manchete nacional. Neto da Rua Preta. Vocês gostam de uma resenha. Eita, turma. Mas eu já entendi já, a ironia. Não, olha, o seu fã tá aqui, voltou, viu? O Genildo. Meu fã? Que conversa. Esse Mário Flávio é desenrolado. Ai, saudade! É isso aí, Mário Flávio. Um abraço, Genildo. Obrigado, viu, pelo carinho, companheiro. Beijo pra você. Mário Flávio. Renata, encerrou aí o assunto Neguinho, porque tem tá acontecendo nesse momento uma reunião do presidente Lula com os governadores, né? Inclusive, Raquel Lira está lá. Vamos só botar imagens aqui da reunião que acontece nesse momento. Amiga, aí você volta, né? Toma! Então a reunião acabou, né? Porque o ponto aqui, o ponto Medeiros não me avisou que tinha acabado. Ai, tá, acabou não. Acabou, não acabou, meu filho. Tá aí. Volta, volta. Volta a imagem, pô, da live. Patetas, vocês dois. Este país, eu quero assumir um compromisso com os governadores, voltará à normalidade. O meu gabinete, o gabinete dos ministros estarão abertos a todos os governadores, a todos os prefeitos. Nós vamos reconstruir a sala dos prefeitos na Casa Civil, vamos reconstruir em cada superintendência na Caixa Econômica Federal uma sala para que os prefeitos do interior visitem a Caixa Econômica e discutam sem precisar ficar correndo atrás de deputado aqui em Brasília. E nós vamos também fazer com que os governadores se sintam... Olha, eu vou dizer, viu? Eu acho que Lula, ele fala as coisas assim, ele não... Lula! Ele não consegue, mas, assim, construir um pensamento lógico. Como é que a pessoa diz um negócio desse? Eu vou construir uma sala aqui em Brasília para que os vereadores não... Os prefeitos não possam estar pedindo nada ao deputado. Eu vou dizer, viu? E a gente foi aleatório isso aqui, viu? A gente soltou aí. Foi, aí soltou só um trechinho. Ele ontem disse que Temer... O Lula tá comemorando ainda, tá? Eu sei o que ele tá. Tá comemorando ainda a vitória. Ele tá, eu sei, ele não consegue mais, ele não tem mais filtro. Eu acho que ele não pensa muito, não. Tá de idade, conseguiu o que ele queria, né? Olha, ele ontem disse de preso a presidente, enfim, ele tá comemorando. Ele ontem disse que Temer deu um golpe. Temer tá bem bonzinho com ele. Dilma. Vamos lá. Temer fez um comparativo na nota dele. Quem foi que aprovou esse golpe? Quem foi que votou esse golpe? Simone Tebet é ministra dele. Geraldo Alckmin, o PSDB, é vice-governador dele, vice-presidente dele. Não, tá cheio de golpista também. Quem referendou? O STF. Ricardo Lewandowski. Que são agora amigos dele. Que são minha gente. Então, ou ele bota todo mundo no balaio do golpe, ou ele tira Temer. Não dá pra dizer que Temer articulou o golpe sozinho. A bichinha de Dilma. Pois é. A maior vítima é ela. Ela que pagou. Foi um presente muito ruim, mas foi vítima desse negócio aí. Foi. Não concordo que ela foi muito ruim, não. Foi muito, mas muito mesmo. Quebrou o país. Mas eu acho que ela foi vítima. Eu acho que ela foi vítima, a bichinha. Foi vítima, eu inclusive gosto Lula. Eu gosto. Sim. Foi sim. Ela foi vítima do próprio partido dela. 10 horas e 35 minutos. Tem aqui mais um fã de Mário Flávio.
Renato, bom dia, Mário Flávio. Esse Mário é um campeão mesmo, eles são jornalistas de batata. Esse tem a foto na hora, é acontecendo ele lá. Parabéns pelo furo, Mário. Parabéns pelo furo aí. Todas as áreas estavam especulando, né? Você foi lá direto ao ponto e de cara estava no seu bloco. Parabéns. Essa rádio cidade, jornalismo nota 1000. É, Janaia. Sobe o som. É isso aí, Mário Flávio. Cadê a música do bingo? Ai, chegou a hora do sorteio! Vai, Mário, balança esse saco, balança! Eu quero ser premiada. Porque é sorte! Só quem tem é que acredita nela. Cadê a música do bingo? Vai logo, esse programa vai terminar de que horas hoje, A né? gente tá falando de tantas assuntos sérios e essas Mas esse é o espírito da Rádio Cidade. A gente fala de coisas sérias e coisas leves, enfim. Descontraídas, faz umas coisinhas diferentes. bom. Vai logo, sorteia aí, bicho. Vai, número 30, pronto, sorteio aqui, número 30. Hanna Giovana, pronto, ganhou um par de ingressos. Hanna Giovana. Hanna Giovana ganhou um par de ingressos do cinema. Hanna Giovana. E Oscar tá dizendo aqui que Hanna pagava. ninguém vai ganhar, vai todo mundo perder, mas quem perder não necessariamente vai perder, pode ganhar também. 10h37. Tem uma música de Oscar tocando aqui na rádio, viu? Então é. Que é de Oscar e de Ana Rebeca. Ah, do Catatal é? É. Deixa aí, Lu. Ah, é pra ele procurar. Ó, a gente tem um monte de meu coisa Deus. ainda nesse programa, Tá mais, viu? né, do que o zagueiro do Santa Cruz. 10h37, minha gente, é o bloco de 10 Alô, Ana h Rebeca, alô, Oscar. Presta atenção aí no comecinho dessa música. Vou puxar essa música do futebol, viu? Legal no Vidigal. Ia ver uma blitz. Eu gosto da virada. Tchau! Tchau não! Tchau, Mário. 11 horas ele volta. Vamos pro intervalo, hein, rapaz? Despeça.